Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Sérgio Godinho, daquelas pessoas de quem se podia dizer que dispensa apresentações, eu vou tentar uma, breve, ainda assim. Sérgio Godinho, escritor de canções, escritor de outros escritos além das canções, autor da banda sonora de muitas vidas. Quantas vidas? Seria um belo exercício estatístico para fazer. Nunca vamos sabê-lo, mas são certamente muitas. Autor de música para teatro e talvez um lado conhecido por um público menos alargado que o público da música, ator de teatro também. Sérgio, olá, obrigada por vires ao podcast. E já agora autor também de música de filmes, não só de teatro. Sim, bandas sonoras. O Killers, sim. Podemos começar já por aqui pelo teatro. Houve muito teatro na tua vida, primeiro como espectador, depois já com os pés no palco. Há ligações familiares ao teatro com raízes muito lá para trás. Como é que a palavra teatro rima com a tua vida? O teatro sempre esteve, de facto, presente na minha vida, porque era uma coisa natural. Por um lado, ir só ao teatro em minha casa. Seja dito que a minha casa foi uma casa também que foi uma grande escola, uma escola de cultura, de música, na medida em que os meus pais, de literatura, na medida em que os meus pais eram pessoas atentas e cultas. A minha mãe tinha o curso superior de piano, portanto ouvíamos muito piano chamado clássico em casa, os Chopins da vida. O irmão da minha mãe, meu tio, chegava e tocava boogie-woogies, porque é um bocado o jazz que se ouvia na altura, com que ele animava as festas. Na altura não havia tanto a música gravada, com que ele animava as suas festas, e era uma presença deliciosa. Sempre foi o meu querido tio Carlos, o único irmão da minha mãe. E o meu pai era também uma pessoa dada à cultura, à literatura, embora fosse um homem de negócios, mas era um melómano também, trazia muitos, ia muito ao estrangeiro. Foi ele quem trouxe o nylon para Portugal. Isto é um pormenor. Mas trabalhava em textos e, sobretudo, era alguém que venerava também a cultura e os livros, sobretudo. Por outro lado, a minha avó paterna, mãe dele, tinha feito teatro como atriz num grupo amador que era muito afamado, chamado Os Fenianos, no Porto. Seja dito que eu sou do Porto. E depois, mais tarde, quando eu era adolescente, ela tinha um programa numa rádio local, havia já rádios locais, esta era a Ideal Rádio, que era muito ouvida, e que tinha um programa em que dizia poesia. E o som da poesia oral, o som da poesia, ela não era uma pessoa enfática, dizia de uma maneira muito natural, tinha um timbre quente. Essa música foi ficando? Ficou. Para lá da música mesmo, não é? Porque sempre foi uma presença muito forte, seja em discos. Eu lembro-me em adolescente, 13, 14 anos, reger imaginariamente o primeiro andamento daqui da Sinfonia de Beethoven. É assim daquelas coisas que me está até hoje. Se eu ouvir aquilo, eu sei exatamente o que vem a seguir, não é? Sempre foi uma segunda respiração a música para mim. E depois, em relação ao teatro, fomos muitas vezes, nomeadamente ao Teatro Nacional São João. Eu lembro de ter visto agora a minha querida amiga, que morreu há tão pouco tempo, foi Eunice. Eu era amigo de Eunice, pessoal, Eunice Munhoz, que era de facto uma atriz superlativa. E eu lembro de a ver, em duas peças, e também de fazer O Milagre de Anna Sullivan, que era a história de Helen Keller, com a Guida Maria, adolescente, que fazia a Helen Keller, que era uma cega surda e muda, e que teve uma educadora extraordinária chamada Anne Sullivan, e a Anne Sullivan foi quem a trouxe, digamos, à consciência de que a fez começar a falar. Helen Keller tornou-se depois uma enorme educadora, e
Em Lisboa, por exemplo, há um centro Helen Keller, e era extraordinária. Ela sempre foi extraordinária, sempre foi um talento, e eu não esqueço esse caso, porque ainda há pouco tempo estivemos a falar nisso. Quem é que há como a Eunice? Mesmo nos homens. Pronto, ok, temos Rui de Carvalho, da mesma geração, mas a Eunice tinha um fôlego, não é? Tinha qualquer coisa de superlativo, como eu disse há bocado, não é? Que não me esqueço disso. E depois... Quais são as memórias mais antigas de estar sentado numa plateia a ver teatro? Penso que a teatro que foi mesmo essas? Em que entra a Eunice, mas provavelmente havia outras, não é? Havia um cómico brasileiro que era que fazia um stand-up comedy antes de se chamar assim, chamado José de Vasconcelos, que ainda é vivo, que era fantástico e que enchia as plateias, não é? Mas também foi nessa altura que foi criado um grupo fundamental, criado por António Pedro, chamado Teatro Experimental do Porto. Os meus pais foram imediatamente sócios. Os primeiros sócios dos primeiros sócios do TEP, onde vi, a morte de um caixeiro viajante, os Ratos e Homens de Steinbeck, coisas mesmo muito especiais, não é? O João Guedes depois começou a aparecer, pai da Paula Guedes, aliás, o João Guedes, que era um ator especial, de quem me tornei também muito amigo, porque fizemos um filme juntos, Os Demónios de Alcácer Quibir, do Fonseca e Costa. Isto são as histórias que depois vêm agregadas a outras, não é? Começamos a desfiá-las, os nomes vêm todos a seguir uns aos outros. Mas e portanto o Teatro Experimental do Porto foi uma experiência de teatro que podia quase dizer imersiva, não é? E quem é o ator Miguel Verdial, Sérgio? O ator Miguel Verdial, conhecido como ator Verdial, era o meu bisavô, portanto, pai da minha avó, Alda, essa tal que foi atriz e que, além do mais, que discursou em jantares republicanos, coisa que não era comum para uma mulher, eram todos republicanos, e lá está, o Miguel Verdial, que era ator, foi quem leu a proclamação do 31 de janeiro. O 31 de janeiro foi a primeira revolta a sério que pretendeu instaurar a República, feita no Porto, fracassada. Eles foram todos presos e degradados, não é? Ele foi para as colónias, evadiu-se do navio, foi capturado outra vez, histórias, não é? Mas o ator Verdial, que era alguém que provavelmente tinha uma voz bastante sonora, não é? Foi quem leu essa proclamação e está entre os principais revoltosos. Eu tenho lá um prato de louça comemorativo com o ator Verdial, lá está o Alferes Malheiro, enfim, outros. Portanto, isso está já um bocado, o teatro está-me no sangue, vá. Sim, há várias gerações. Há várias gerações. Depois eu comecei a fazer, quando ainda estive a estudar, estive na Universidade no Porto, fazendo algo bastante inútil, que era a Faculdade de Economia, bastante inútil para mim, não é? Há de haver grandes economistas. Portanto, a estreia como ator é ainda no Porto, no período universitário. Porque eu inscrevi-me logo no Teatro Universitário de Porto, não o Teatro Experimental, Teatro UTUP, Teatro Universitário do Porto. E cheguei a ser dirigido por dito António Pedro, fazendo um papel ínfimo, numa peça de Aristófanes, Os Pássaros. Não é? E depois o teatro continua nos anos fora de Portugal, depois sais de Portugal aos 20, para estar 9 anos fora? Saio aos 20. Tive 2 anos a estudar Psicologia em Geneve, não é? Até que entrei numa crise grande. Foi, aliás, em Geneve, voltando só como parentes, que eu vi pela primeira vez o Living Theatre, que estava na altura no auge da sua notoriedade. Grupo a que te vens a juntar depois? Exatamente, mas onde eu vi para essa altura o Antígona e o Mysteries and Smaller Pieces, que eram 2 peças muito importantes dessa época do Living Theatre. E depois em Paris eu acabei por, depois de muita vagabundagem à boleia, trabalhar na cozinha de um barco, atravessar o oceano, de facto essa vagabundagem, essa necessidade de ter mundo, veio-me desde sempre houve o gosto das viagens na minha família, mas de facto eu refiro sempre isso quando se faz, digamos, uma resenha breve do meu percurso.
refiro sempre a minha descoberta através de Manuel António Pina, de quem eu era colega do liceu, e tornamos grandes amigos, ele grande poeta mais tarde, mas o Manuel António Pina é que mostrou o On the Road, Pela Estrada Fora, do Jacques Kerouac, que me causou de facto um abalo. Quando se pergunta se há um livro da minha vida, eu digo não há, mas há um livro que me fez partir. E esse livro foi o On the Road, o Pela Estrada Fora, repito, o título português, do Jacques Kerouac, que é um bocadinho que instaurou um bocadinho a geração beat na prosa, não é? Sim. O On the Road foi um livro que me deu mais uma necessidade, uma ânsia de partir, que é inexplicável, e acabei por fazê-lo. Livros que mudam a vida num sentido muito literal, não é? Fazer avançar. Sim. E de volta ao teatro, portanto, estávamos no primeiro contacto com o Living Theatre. Entretanto, eu em Paris vivia de trabalhos de sobrevivência, comecei a compor, né? Conheci o Zé Mário Branco, conheci também o Luís Cília, com quem, aliás, almocei hoje, mas é meu amigo até agora. Mas o Zé Mário, sobretudo, comecei também a trocar experiências musicais com ele, até que isso redundou foi quando eu comecei a compor. Mas antes disso, de facto, em 1969, estava já em Paris, vivi o maio de 68 e vivi de que maneira, mas li que havia audições para o musical O Hair. O Hair era um grande sucesso na Broadway, começou aliás off-Broadway e depois ascendeu à Broadway. A segunda produção tinha sido, e estava em cartaz, aliás estavam as duas, em Londres, e eu fazer uma em Paris. Iam e fizeram. E abriram audições e eu disse, vamos embora. E como é que foi? A audição foi cantar uma canção à minha escolha e dizer uma ou duas coisas. Era um bocado para ver a atitude, mas sobretudo depois, eu penso que cantei uma canção brasileira, uma bossa nova, acho. Mas depois o que aconteceu é que fizeram uma pré-seleção de talvez 60, enfim, pretendentes, chamemos assim, e tivemos durante 2 meses um curso intensivo de teatro, ou de práticas teatrais, chamemos assim. E foi muito interessante porque aprendemos muito nisso, não é? Inclusive até há um episódio, há uma coisa, um pormenor que é curioso, mas já lá vamos, em relação aos meus professores dessa altura. E depois foram escolhidos 25 para a seleção final, dos quais eu fui um deles e soube depois que até estava já escolhido quase desde o princípio. Pronto. Mas isso eu não sabia, era absoluto segredo. Esse pormenor de que eu ia falar é que eu tinha um professor de mímica e expressão corporal, de quem me tornei muito amigo, que se chamava Binoche. Pronto, Binoche. Nome engraçado. Mais tarde, quando apareceu a Juliette Binoche, eu disse, olha que engraçado. Uma pessoa com o mesmo nome. Acontece que ela era filha de Binoche, só depois é que soube. Era filha do meu amigo Binoche. Aliás, depois de eu saber, ela tem também a cara, o Binoche já morreu, mas o Binoche pai. Tinha a cara larga como... Eram parecidos. Faz sentido. Faz sentido. Seja... Aliás, mais tarde, numa vez, quando fui convidado para o festival do Paulo Branco, do Estoril, de Lisboa, Le Festa, etc. Havia um jantar primeiro de gala, etc., onde o Paulo Branco me convidou e a Binoche era a convidada de honra. E no fim do jantar eu fui ter com ela e disse, olha, sabe uma coisa, eu conheci bem o seu pai, etc., e ela disse, ui, eu era miúda, era mesmo eu fui tantas vezes ao Air. Ela ia com o pai ver de vez em quando. Mas pronto. E como é que foi a carreira do Air? A carreira do Air foram quase 2 anos, não é? Ao princípio não ganhava muito, mas depois aumentaram-nos muito e isso foi simpático e então fiz uma interrupção a meio porque queria conhecer o Brasil. E então fiz umas férias, com a conivência do teatro, para ir ao Brasil. E eu, nessa altura,
já antes tinham vindo assistir alguns elementos do Living Theatre, à peça, ao Hair. E depois falaram connosco, etc. E depois eu acabei por ter uma história com uma das atrizes do Hair, que estavam nessa altura muito em Paris, uma alemã. E depois, quando eles foram para o Brasil, eles convidaram-me... Bem, para dizer a verdade, dessa vez que fui ao Brasil, eles estavam em São Paulo e eu fui ter com eles, tive também havia também, uma produção do Hair em São Paulo, em que a Sónia Braga entrava também, o Armando Bogos, e aí estive em São Paulo, estive no Rio, etc. Foi o meu primeiro conhecimento do Brasil, que me é muito, muito caro, porque eu sempre digo esta piada, que não é piada aos brasileiros. Todos eles dizem que têm uma avó ou um avô português. Sim. E eu, de facto, tinha uma avó brasileira. É facto. Do lado da minha mãe. Tinha uma avó brasileira, e é curioso porque mesmo na comida portuense e de categoria, aquela comida do Norte, havia sempre farofa à mesa. Era assim um ritual. Então eu enchia sempre de farofa aos pratos. Mas o Brasil era muito... Eu ouvia muito falar do Brasil. Era um sítio magnético. Era algo que eu queria conhecer. Sim. E nunca deixei de querer conhecer. Aliás, estive agora em maio no Brasil a cantar em São Paulo, ainda agregado, não foi no 10 de junho, mas agregado ao 10 de junho, foi no dia 15. E fui também ao Rio antes, porque tenho ficar em casa de amigos. É algo que me é muito caro. Uma coisa é isso, outra coisa são as vicissitudes políticas, mas isso é outra história. Não diminui o meu amor para o Brasil. Uma coisa é o país, outra coisa é aqueles claro, que estão circunstancialmente e no entretanto poder. estive lá preso, etc. Pronto. Eu queria muito saber essa história, porque com o Living Theatre o teatro torna-se uma atividade de alto risco, não é? Estiveste preso. Exatamente. Nos anos da ditadura. Depois voltei para o Hair, isto foi no 71, penso, e entretanto fui convidado, entretanto o Living Theatre estava em Ouro Preto, ou seja, no estado de Minas Gerais, e então o Living estava lá a fazer teatro de rua, teatro mais com as comunidades, etc. Tinha deixado, digamos, uma carreira formal nos teatros e indo para uma coisa de pesquisa com as comunidades, etc., de prática, também, de certo modo, política. E o que acontece é que estávamos em Ouro Preto e eu fui ter com eles. Fui ter com eles, com a minha mulher da altura, a Sheila, que aliás é mãe canadiana, que é mãe da minha filha mais velha. E depois começou uma campanha contra nós, movimento de extrema-direita, sobretudo um movimento chamado TFP, Trabalho, Família e Propriedade. O nome soa familiar, com certeza, aos senhores do Chega. E mas com folhetos à porta da igreja a dizer temos que expulsar estes tipos. Eram os anos da ditadura militar. Da ditadura, era do presidente Eero Geisel, que era a ditadura militar completamente, um general, aliás, e ditadura militar, e acabamos por ser presos no dia em que todos os anos havia um festival de artes e com muito teatro em Ouro Preto. No primeiro dia desse festival fomos todos presos. A polícia rompeu na casa, as primeiras acusações. Não vamos agora, falar em pormenor disto, porque eu pretendo, já há bastante tempo que pretendo, mas quero ter isso escrito e ter um livro que pode ser não só sobre isso, mas que terá essa vertente dessas duas prisões no Brasil. As memórias disso estão vivas? Estão muito vivas? Estão vivas, mas não sou eu uma pessoa documental, percebes? Não tenho... elas estão muito vivas, mas nunca será um trabalho de historiador, porque falta-me isso, percebes? Falta-me as datas precisas, falta-me... Digamos que será sempre uma coisa muito pessoal e... Não direi subjetiva, porque é objetiva, mas que só exprime essa realidade. Portanto, repito, fomos presos,
2 dos brasileiros que estavam, que entretanto faziam parte da trupe, foram torturados também, enfim. Eu acabei por, na minha segunda prisão, foi consequência da primeira, visto eu estar expulso também, apanhei choques elétricos na cabeça, com um capuz. São coisas que ficam, não é? Portanto, está presente, sim, está presente. Bem, mas tivemos 2 meses presos dessa vez, em 71. Nessa altura eu era um dos desconhecidos em Portugal, ainda não tinha saído de disco nenhum. Houve uma grande campanha, porque o Living Theatre era muito internacionalmente conhecido, uma campanha internacional, não é? Quer dizer, de grandes figuras que assinaram petições, etc. Acabamos por ser expulsos como medida de podemos sair de lá, como medida possível para que, visto que o julgamento continuava, fomos absolvidos. Daí eu ter pensado e ter voltado ao Brasil, visto que estava absolvido, pensando que não haveria problema. De uma vez que estava a sair, em 81, 82, portanto aí já subejamente conhecido cá em Portugal, havia ficheiros antigos, porque ia haver uma eleição, mesmo a transição para a democracia, e aí tinha o meu nome e fui preso outra vez. E, portanto, mas depois, fui outra vez absolvido por unanimidade no Supremo Tribunal, por unanimidade, e acabaram por, apagar digamos, o meu registro e pude voltar ao Brasil livremente. Enfim, mas tudo isto curiosamente me liga ao Brasil, não é? Porque o que é extraordinário é que é muito curioso, porque nessa altura da segunda prisão vinha o meu nome nos jornais, vinha a minha fotografia, etc. Quando fui solto em habeas corpus, embora tivesse julgado ainda, as pessoas reconheciam muitas vezes e vinham ter comigo e pediam-me desculpa. Os brasileiros. O povo pedia desculpa e dizia, mas não foram vocês. Mas é engraçado essa consciência coletiva, que eu penso que não haveria tanto aqui. Não há essa consciência coletiva. Eles achavam que tinha sido mesmo uma infâmia da parte deles brasileiros. Isso, como digo, mais me ligou ao Brasil. Acataram alguma da responsabilidade, não é? É. Pensando nesta tua ligação ao teatro, a correr paralelamente à música, aos primeiros discos, será que em ti a ideia da performance, de estar num palco a executar qualquer coisa para ser vista, foi mais imperativa artisticamente do que a música só, propriamente? Ser músico foi só uma das declinações desse estar em palco? É uma declinação, sim. Não, quer dizer, o que eu acho é que estar em palco é um bocadinho a consecução de se ter composto. Quer dizer, eu adoro criar, e mais do que adorar, quer dizer, é um ato natural em mim, e também poderia dizer uma necessidade, mas parece sempre que é aquela coisa, enfim, parece sempre um sacrifício. Não é um sacrifício, é um prazer para mim. Não és o criador torturado? Não, torturado, não, nem acredito muito nisso. Eu acredito que quando se pensa no Kafka, não é, quer dizer, só se pode acreditar nisso, ou em muitos mais, no Stig Dagerman, que ainda agora saiu uma coisa dele, alguém que se suicidou aos 31 anos. Não é? Mas pronto, eu tenho prazer, além da necessidade, tenho prazer em criar. E no caso das canções foi muito curioso, porque de repente conjugaram-se ali, eu comecei a experimentar e de repente percebi que conseguia fazer canções. E aí com letra e música, às vezes não com letra, com música, quase sempre com letra minha. Mas comecei a compreender que esse ofício, que é um ofício conjugado da canção, são de facto 2 ofícios, são 2 formas de expressão, a música e as palavras. E a maneira de pôr as palavras segundo códigos que sirvam à música. Porque eu começo geralmente pela música e depois é que vêm as palavras. As palavras é que se vêm deitar sobre a música. Exatamente, sempre disse isso. E não o contrário. E não o contrário. Mas depois o que eu acho é que depois há aquela fase chata da gravação, que isso é assim mesmo uma seca. É a gravação, não é uma fase de prazer. Não, mas claro que depois gosto, não é? Claro, quando vejo. Mas é muito laborioso, muito trabalhoso, tem que se repetir partes, tem que se fazer. Ou seja, quando está a canção terminada, está-se um bocado farto da canção, não é? Temporariamente. E depois o palco. Depois vem outra vez a parte boa. O palco é aquilo onde a canção vive. A canção vive no palco e é aí que ela tem a sua função e tem o seu prazer.
de comunicação, é um exercício de comunicação, não é? E as pessoas ou gostam, ou não gostam, ou gostam mais, depois há uma escolha que é sempre aleatória das canções que se cantam. Claro que quando um disco sai, há tendência para cantar mais aquelas que saíram nesse disco. Mas depois há uma escolha que, repito, é sempre um bocadinho aleatória, mas aí é que eu gosto, porque é essa sensação do risco, do palco, lá está, e eu nunca deixei de gostar dos palcos. Aliás, voltando um bocadinho ao teatro, porque também estamos neste contexto, num deles, e de que maneira, as experiências que eu tive de teatro em Portugal foram mais satisfatórias até de coisas que eu fiz no cinema, mais não achei tão importantes, não achei, de maneira nem são. Fazer música, sim, mas como ator. Porque eu fiz 2 peças com o Ricardo Paes, encenadas por Ricardo Paes, a Mandrágora e outra peça de um autor alemão chamado Wolfgang Bauer, Matina Mágica, Magic Afternoon. São 2 peças dirigidas por Ricardo Paes, que é um belíssimo diretor de atores e se tornou um enorme amigo, não é? E mais tarde fiz uma peça no Politeama. O Politeama, antes de ser do La Féria, era um teatro que não estava agregado a nenhuma companhia. Uma peça do David Mamet com Alexandre Lencastre e o José Wilker, chamada Quem Pode, encenado por João Canijo. E o Canijo surpreendeu-me muito porque dirige muito de perto. E depois, mais tarde, não há muitos anos, há 8 talvez, fiz uma peça com os Artistas Unidos, como ator, encenada por Jorge Silva Melo, convidado, como é evidente, por Jorge Silva Melo, uma peça de Zé Maria Vieira Mendes. Onde Vamos Morar. Onde Vamos Morar, exatamente. Sim. E que foi um regresso ao teatro. Nessa altura tinhas ficado algum tempo afastado do Tinha teatro? ficado porque eu tive muitos convites, mas eu só voltaria ao teatro se fosse algo que me interpelasse muito, que me desse gozo, porque é evidente que o teatro é muito desgastante. Está-se a ensaiar, 2 meses, suponhamos, não é? E é tarde e às vezes noite, e depois há a própria peça que exige estar presente todas as noites, em fim de semana, e inclusive com Onde Vamos Morar fizemos também, como com as outras, mas com Onde Vamos Morar fizemos uma turnê, quase um ano depois, por vários teatros, acabando no Teatro de São João. Seja dito que nós temos muito boas salas. E eu tenho constatado isso, porque conheço bem através da música, não é? Temos muito boas salas, houve uma grande renovação, há teatros de raiz, há outros que foram teatros transformados, em cineteatros recuperados. O grande salto deu-se por obra, enfim, por iniciativa do ministro Carrilho, do Manuel Maria Carrilho, que foi um bom ministro da Cultura. Aliás, nem sequer foi até ao fim o que ele queria, mas era uma rede de teatros integrada, mas em que existem magníficas salas de espetáculos. Dou um exemplo. O Teatro Municipal da Guarda, eu já tinha estado lá, é um teatro de raiz, feito nessa altura, e tem uma outra sala mais pequena, um pequeno auditório, chamado, que eu não conhecia, onde nós fizemos Onde Vamos Morar. Isso também me permitiu, às vezes, conhecer espaços mais pequenos, e um dos prazeres das minhas profissões de palco é o conhecimento das salas de Portugal e dos públicos. Neste teatro, a tua ligação a este teatro, para além da ligação como espectador, qual é? Quantas vezes é que te cruzas profissionalmente com o Dona Maria II? Há a Tropa Fandanga, não é? A banda sonora da Tropa Fandanga. Eu acho que é a Tropa Fandanga, que me lembro, não é? O Tropa Fandanga foi Teatro de Praga, 2014. Dos Teatro de Praga, que era uma espécie de revisitação do teatro de revista, ou seja, respeitando os códigos e ao mesmo tempo indo refrescando-os. Eu fiz várias canções para Houve também um aproveitamento de uma canção que já existia, a Marcha Centopeia, mas fiz canções originais e gostei muito, porque eu gosto muito dos trabalhos dos Praga,
Ora, o diretor é um dos elementos que foi um dos elementos preponderantes do Teatro de Praga. Mas na altura não era, Pedro Peninho, mas na altura não era diretor. Na altura não era. Portanto, nem é por isso que estamos a falar disso, não é? Dá-me um grande prazer frequentar este teatro, que eu também fui frequentando ao longo dos anos como espectador, não é? Achei muito, muito interessante do tempo do Tiago Rodrigues. Vim cá quartas-feiras seguidas, porque havia as peças clássicas gregas revisitadas, e esse conquistar de públicos e essa constância do teatro, achei que foi um ato desde logo notável, e que deu mesmo, enfim, no melhor sentido, de ter uma grande refrescadela neste teatro. Sim. Voltando ali atrás, aquela coisa do estar em palco, ou de certa maneira, da adrenalina de estar em palco. Há um episódio passado aqui há uns anos, num concerto no Bons Sons, uma queda relativamente aparatosa que te aconteceu, que creio que deixou as pessoas bastante assustadas, até quem estava... Houve sangue pela cabeça. Houve, sim. Mas acabaste o concerto e só depois é que foste para o hospital. E eu fico a pensar nas razões profundas que te levam a fazer isto, porque não acontece, eu diria, em nenhum outro trabalho. Se uma pessoa estiver a ficar ferida no seu trabalho de escritório, não continua estoicamente a trabalhar, não é? E ali, na verdade, nada de grave ia acontecer se parasses, não é? O que é que te fez continuar? A palavra profunda é adequada, porque os 2 lenhos foram bastante profundos. Na testa, depois levei, felizmente era num sítio onde havia cabelo, levei 5 pontos e 4 pontos nos 2 lenhos que fiz, profundos. Os americanos dizem show must go on, não é? Quer dizer, o espetáculo tem que continuar, e é bem verdade. Ou seja, explicando singelamente, o palco tinha uma regularidade qualquer. O Festival Bons Sons, seja dito, é um festival só de música portuguesa, numa pequena aldeia chamada Sem Soldos, perto de Tomar. E é muito agradável, porque aquilo ocupa a aldeia toda. A aldeia torna-se um festival. Torna, até porque, por exemplo, numa capela desafetada fazem os concertos mais pequeno, com menos gente, noutros locais, etc. E havia o palco principal, e eu era, digamos, a cabeça de cartaz do último dia do festival. E de repente ficou-me um pé preso e eu caí de uma altura de 3 metros para o chão. Felizmente, digo eu, havia 2 grandes alto-falantes voltados para fora, onde eu bati com a cabeça e fui abrir, que também abri, segundo o calculo. Bati numa deles e depois bati no outro e depois caí no chão. Não parti osso nenhum, foi extraordinário. Bom, mas fui para trás a sangrar da testa, é evidente. Os bombeiros pararam-me o sangue, e o pessoal que estava comigo, inclusive o meu sócio, digamos, queriam que eu fosse imediatamente para o hospital, não é? Eu disse, não, epá, eu sinto-me bem. Foi um risco, porque eu podia ter tido, quer dizer, foi assim que o Joaquim Agostinho morreu, não é? Quer dizer, porque podia ter tido uma hemorragia interna na cabeça, não é? Mas eu estava evidente que estava com aquela adrenalina toda, mas sobretudo sentia também uma responsabilidade. Era o último dia do festival. E se de repente paraste dali, eu acho que era um corte. Era um corte, e eu sentia essa responsabilidade. Senti mesmo, quer dizer, não estou a armar em meu herói, mas sentia que tinha que voltar para o palco e tinha que cumprir aquilo. Cumprir essa parte que me cabia. E faltavam, enfim, foram mais 20, 25 minutos de concerto, que era aquilo, era o programa. O que faltava no alinhamento. Voltei para o palco, quer dizer, secaram o sangue, pus o cabelo assim mais ou menos a disfarçar, e acabei o concerto, e depois fui para a ambulância dos bombeiros, já entraparam-me e tal, e fui para o hospital de Tomar. E a história é evidente, cozeram-me, fizeram montes de radiografias, etc. Caramba! Alguém é mais exigente contigo do que tu próprio?
Eu procuro ser exigente e, sobretudo, procuro ser brioso, percebes? Quer dizer, eu acho que, por isso é que eu tenho, mesmo a escrever, e até na prosa que eu tenho praticado muito, a escrever eu procuro só quando a coisa que eu sinto, que a coisa que está bem, ou seja, está bem para mim, não é que eu não consigo ir mais além, é que eu vou desistir. Posso ser preguiçoso noutras coisas, mas na criação não sou preguiçoso, porque enquanto aquilo não me parecer bem, e também neste caso também é isso, sim, sou exigente. Sou exigente porque não gosto de fazer fraca figura. Acho que é isso. Tu és quase um inventor de provérbios da nossa língua, não é? De frases que dizemos sem saber, às vezes já bem de onde vieram e vieram às vezes das canções. Os trocadilhos, os jogos de palavras, esse tornar a língua, de certa maneira, poliédrica ou caleidoscópica, cheia de brilhos ocultos e de reflexões, isso é mais um jogo que te diverte ou é uma oficina muito suada? E nós não vemos o suor. Oficina? Não, exatamente. Mas é que não convém que se veja o suor, convém que pareça fácil. Percebes? Convém, mas não é, mas há muito trabalho, não sou nada espontaneista. Há quem me diga assim, não me conhecendo ou não conhecendo o meu trabalho, isto deve sair de um jorro, etc. Não é de maneira nenhuma de um jorro. É um trabalho de carpintaria, é um trabalho mas em que se tem que estar a afinar, digamos. Mesmo na escrita, na ficção narrativa, que repito, eu tenho feito, tenho agora 2 romances feitos, um livro de contos e poesia também, mas eu procuro não ficar pelo autocontentamento por si só, percebes? Acho que sou exigente, sim. Mas não é, às vezes não é, demora tempo, mas também o que eu acho é que não tenho medo de ir criando para depois olhar outra vez e dizer, isto não está assim tão bom como eu estava. Ontem à noite pensei que... Sim, até porque a escrita de ficção longa tem isso, não é? Fica do dia anterior e no dia a seguir Exato. temos de confrontar-nos com o que aconteceu na noite passada. Com o que realmente aconteceu na noite passada. E às vezes, assim, com um copo a mais, ou com um químico a mais, ou com... enfim, a coisa não fica tão... Fica-se mais autocondescendente. E eu não gosto de autocondescendência. E neste momento da tua vida, e como disseste, houve 2 romances, um livro de contos, um livro agora muito recente em que palavras são imagens, são palavras. Que é de poesia e de fotografias que eu tirei. Sim. E um bocado um confronto, às vezes mais ou menos óbvio, entre a fotografia, a imagem e o poema. Antes houve 2 romances, O Coração Mais Perfeito e o Estocolmo. Estocolmo não fala da cidade. Não esperem um guia turístico sobre a Suécia. Não, fala da síndrome de Estocolmo. Fala da síndrome de Estocolmo. Antes disso houve um livro de contos chamado Vida Dupla. Portanto, isso foi uma nova valência, digamos, que me foi surgindo de uma maneira também misteriosa, porque eu não sabia que tinha aquilo, ou que conseguia apurar aquilo. Mas sabias que tinhas histórias, porque as canções têm muitas histórias. Não, eu sabia que tinha histórias, não sabia como contá-las, percebes? Histórias vão surgindo, até porque quando se está a escrever, seja contos, um tempo mais curto, mas seja os romances, tenho outro, aliás, praticamente pronto, outro romance. Outro romance? Sim, mas penso que sairá para o ano. Mas as histórias depois vão chamando-se, não é? Elas, digamos, as personagens começam-te a perguntar, isto não é um clichê, começam-te a perguntar para onde é que eu vou, quem é que eu sou, como é que eu interajo com a outra pessoa com quem estou, que me está a acontecer, o que é que me está a acontecer. É isso, não é? É curioso porque na tua vida já fizeste muita música para outros. Sim. Outros já fizeram música para ti. No último disco, aliás, o Nação Valente, foi esse o princípio, não é? Música. Quer dizer, vários fizeram músicas nos quais eu pus letras. Sim, não é? Exatamente. A minha questão é essa, porque quase nunca
não sei, digo, muito raramente cantaste as letras de outros. Penso que isso aconteceu muito, muito raramente. É mais difícil delegar as palavras, cantar palavras que não sejam do Sérgio Godinho, por causa da sensação de que a canção não é do Sérgio Godinho. Sim, há exceções, mas são raras. Quer dizer, por exemplo, eu fiz 2 músicas com letras do Alexandre O'Neill, com poemas do Alexandre O'Neill, por exemplo. Há um poema muito curto chamado Mesa, que eu pus em música, por exemplo. E também no disco Coincidências há várias canções com música, seja do Milton Nascimento, A Barca dos Amantes, Ivan Lins, que é de Ser de Nós, mas eu queria uma letra do Chico Buarque. E então nessa altura, o Coincidências foi um projeto em si, mas eu dei uma música ao Chico, disse: queres fazer uma música? Queres fazer uma letra? Perdão. E ele fez uma letra chamada Um Tempo que Passou. Portanto, aí é a letra do Chico Buarque, porque Chico Buarque é o mestre das palavras, não é? E eu queria uma música uma canção com letra do Chico. Sim. Mas as exceções são tão poucas que já falámos delas aqui todas. Exatamente, eu acho que sim. É mais difícil abdicar da letra, cantar. Ou seja, a noção de autoria está mais ligada à palavra do que à música? Está mais. Posso dizer que sim. Posso dizer que sim, mas eu fui descobrindo isso, porque mesmo no meu primeiro disco há músicas de José Mário Branco e letras minhas, não é? E mesmo no meu último disco, portanto, Nação Valente, eu pedi ao José Mário uma música e fiz uma letra de uma rapariga de 21 anos chamada Mariana Paz, esse nome. Eu tenho uma curiosidade sobre isto. Aqui no podcast de Volta e Meia, e porque passam aqui muitos atores, já temos falado várias vezes da memória, desse músculo fascinante, a memória dos textos, de como é que funciona esse armazém das palavras que vão ser ditas em palco. Eu queria perguntar, como é que se armazenam 50 anos de letras de canções? As tuas palavras são crias fiéis que ficam contigo? Nunca as esqueces ou elas também se vão embora? Não, como é que eu me posso lembrar de todas assim, que a crias fiéis seria assim, tem uma prole grande, de facto, mas eu tenho boa memória à partida. Claro que já foi melhor, porque a gente desgasta-se, não é? Mas tenho boa memória. E, sobretudo, pratico-a, não é? Eu, por exemplo, a não ser que seja no princípio, que tenha sido um disco que eu ainda não tenha bem interiorizado, se estiver a cantar canções novas, ou então se tiver, por exemplo, os espetáculos que eu fiz com o Jorge Palma, aí tinha a ajuda da letra, quando cantava canções dele, quer dizer... Não sabia as canções todas. Depois acabei por saber, não é? Mas ao princípio nós fizemos muitos concertos. Mas eu não gosto muito de estar a olhar para a letra. E então pratico esse exercício de memória ativa, que é saber a letra de cor, percebes? E é um exercício que é muito interpelante, porque tu tens que estar sempre um bocadinho à frente para saber o que é que... Estás sempre em dois níveis. Tens a cantar a própria letra e tens de estar sempre a pensar, sobretudo quando é uma nova estrofe ou assim, o que é a primeira frase dessa estrofe. Tens de estar sempre um bocadinho a antecipar. Há um bocadinho aquela coisa da dissonância dos tradutores simultâneos, não é? Dos intérpretes simultâneos, ou tradutores. E então é um exercício que, passa a redundância, exercita a memória. E isso, portanto, eu gosto disso. Além de que é evidente que no palco dá uma espontaneidade muito maior, não é? Além de que as palavras com música guardam-se mais facilmente do que sem música, não é? Também, mas pode ser enganador, porque já me aconteceu estar a repetir, se há uma pequena distração, estar a repetir uma parte da canção que eu já disse, e sem dar por ela, e depois, já disse isso, e às vezes até procuro e recuperar o que não disse. Percebes? Aí é um exercício ainda mais exigente. Seja dito que as pessoas não notam na parte das vezes, né? Mas é isso. Fazemos aqui uma pequena pausa para recapitular no minuto o teatro passado. Foi com a Odete que conversámos e foi assim. A maior parte da minha infância foi a aprender flauta transversal e na altura eu achava assim mesmo
muito ardentemente queria ser compositora. Depois eu desisti e fui para o teatro. Toda a gente achou que eu estava maluca. Eu tenho uma relação muito tensa com o teatro no geral, porque realmente passei um pouco mal em termos de educação de teatro. Para aí, em 2017 eu tive assim um mega breakdown na minha vida pessoal e fiquei adeus teatro, nunca mais. Quando as pessoas que tu supostamente admiras te dizem que não há lugar para ti, a não ser que tu sejas diferente do que és. É meio que chato. O eu, o sujeito, a subjetividade, ela é o filtro com que se lê todo o resto das coisas. Eu acho que se alguém me dissesse há 10 anos o que é que seria a minha realidade, agora eu chorava. Acho que chorava mesmo. De felicidade mesmo, de gratidão. E por muito que eu faça, eu tenho sempre esta sensação de espanto. Como é que isto aconteceu? Eu, tipo, isto saiu de mim, esta música? Como? Tipo, eu tinha isto aqui dentro, não acredito. Conversa com a Odete no episódio passado do Teatro. Sérgio, eu gostava de levar de ti uma dica, uma sugestão de qualquer coisa que nos queiras mandar fazer, ou ler, ou ouvir, o que te apetecer. Assim, o que eu li recentemente, eu descobri há um tempo, não é? A Leila Slimani. A Leila Slimani, para quem não sabe, até está a viver cá em Lisboa neste momento. É uma escritora franco-marroquina que, ao segundo livro, que se chama Canção Doce, em português, chama-se Chanson Douce no original, ganhou o Goncourt. O Goncourt é o prémio literário mais importante em França. Ela tem uma obra ainda breve, não é? Portanto, ela tem um primeiro livro chamado O Jardim do Ogre, esse Canção Doce, que é absolutamente extraordinário. Eu acho que vale a pena, recomendo esse, não é? Depois tem um livro chamado O País dos Outros, que é um livro mais de outro teor, em que se passa também em Marrocos, ela também um bocado confrontada com as suas memórias. E agora tem um livro chamado O Perfume das Flores à Noite, que é um ensaio, de facto, mas que é muito interessante, porque é um convite que foi feito, segundo parece, a vários escritores, de passarem uma noite num edifício em Veneza, que é um museu de arte contemporânea, que é o Palácio Dogana. E então é um bocado de reflexões também sobre não só o que vê, mas também sobre a sua vida e um bocado o rememorar. O Perfume das Flores à Noite é muito, muito interessante. E, portanto, sei lá, outro dia ela fez uma conversa no São Luís, naquele festival literário, Lisboa 5L. Uma conversa com a Dulce Maria Cardoso. Sim. Que foi muito, muito interessante, porque são duas pessoas. A Dulce é alguém que veio de Angola com 11 anos, qualquer coisa do género. Aliás, o primeiro livro dela chama-se O Retorno. E ela também, a Slimani, veio com 16 ou 17 de Rabat, de Marrocos. Portanto, são duas pessoas que conhecem duas realidades e que não se sentem exatamente em casa em nenhuma, não é? Sim. Ou sentem-se em casa nas duas, mas é uma experiência... Sim, de fronteiras, não é? É, de fronteiras. O convite para descobrirem o universo da Leila Slimani. Sérgio, habitualmente aqui no Teatro chamamos outras pessoas para fazerem perguntas. A pessoa que te vai falar é um amigo de muita estrada, é o Filipe Raposo, pianista. Olá, Sérgio. Olá, Mariana e a todos os ouvintes. A Mariana fez-me esta proposta para que pudesse formular uma pergunta que eu desejasse fazer. E depois de tantos milhares de quilómetros que já fizemos juntos, estava a pensar do Oriente até a América Latina, tantos palcos que já percorremos juntos, há uma pergunta que muitas vezes ecoa e que nunca tive a oportunidade de fazer e que parte de uma frase, de um poema teu, de Mariana Paz, que diz: vive onde houver gente e faz da gente a porta aberta. A minha pergunta é: será a sede de ter mundo a quinta essência da tua obra? Aqui fica. Ouvirei mais tarde a resposta. Obrigado, um abraço para todos. É uma bela pergunta e lá está, muito interpelante. Nem de propósito, já aqui falámos da Mariana Paz, 21 anos. Exatamente, incrível. Não, e essa primeira frase que é:
com essa sede de ter mundo. Mariana Paz diz-me: para onde vais? Com essa sede de ter mundo. De facto, eu sempre tive sede de ter mundo. Ter mundo ultrapassa, digamos, ou é paralelo, muitas vezes, à geografia, ou querer conhecer. Também quero conhecer outros países e outras culturas e etc., não é? Mas também, e isso é ter mundo, quer dizer, é ter outras experiências, conhecer pessoas diferentes, aprender com elas e também dar-lhes alguma coisa. Mesmo a minha vida a nível de amoroso, no fim de contas, também passou por isso. Não estou a tirar disto não é nenhum galardão. Essas foram coisas que foram acontecendo naturalmente, não é? Mas eu tenho 3 filhos de 3 mães diferentes e para lá disso vivi outras vidas, não é? E vivo. De maneira que eu acho que o conhecer outras realidades ensina-nos muito, sobretudo sobre nós próprios. Eu acho que viver no estrangeiro, por exemplo, e eu vivi 9 anos em vários países, não é? Ensinou-me muito. Olhar para os outros é olhar para nós próprios e da maneira como as pessoas são diferentes e pode ser em detalhes de comportamento, pode ser em comidas até, não é? Sempre fui um curioso e também um experimentador, mas sempre fui um curioso da vida e isso repercute de facto, como o Filipe diz, muito bem, no meu trabalho e mais. E não é por acaso que surge o Filipe, que não é por acaso que surgem outros músicos que se cruzaram ou que tocaram comigo, porque, de facto, eu também quero saber deles, quero saber o que é que são os mundos deles e quero saber o que é que eles me trazem e quero experimentar isso. E sou muito... Por exemplo, eu nunca fiz arranjos, para as minhas canções. Deixo que outras pessoas trabalhem sobre o meu material. Sou muito, muito aberto ao que me tragam. Aos olhares dos outros. Ao que me tragam, não é? É muito interessante ver as canções transformadas por outros sons. Aliás, não falámos aqui dele, não houve tempo para tudo, mas muito recentemente, e fica a dica para irem explorar, houve um disco também um objeto de amor chamado SG Gigante, orquestrado pela Capicua, com músicos da área do hip-hop a revisitarem à sua maneira. Sim, orquestrado não, enfim, capitaneado, digamos. Capitaneado, nesse sentido. Curadora. Mas capitaneado para Capicua, porque ela é uma pessoa que sabe, conhece esses universos, conhece as pessoas, e eu não tive a ver com, à partida, não tive a ver com esse projeto. Foi uma proposta... mas lá está, eu achei muito bem. Mas aí as minhas canções, com exceção da canção da noite passada com o Dino Santiago e com a Rita Vian, que é bastante fiel ao original, nas outras canções, as minhas canções foram ponto de partida. Sim. O que também acho interessante, percebes? Quer dizer, muitas vezes lá está a minha canção, uma frase, que força é essa, ou Itelvina, há uma frase, ou 2 frases, ou 3 frases, mas depois são pontos de partida para a criação própria e que eu sinto-me feliz também por suscitar essa criação, não é? Há muitas perguntas nas tuas canções, não é? Pode alguém ser quem não é? Que força é essa? Que força é essa? O que é que tem o Barnabé que é diferente? Que há de ser de nós? Semeaste muitas interrogações nisso. As perguntas nas canções, essas interpelações, de certa forma, são formas de não nos deixar ir embora quando a canção acaba? Quando se pergunta... pressupõe-se que as pessoas que também, cada uma responde à sua maneira, não é? Quando está a ouvir, não é? E, portanto, eu gosto disso, não de afirmações perentórias, e também as tenho, como é evidente, tem que se ter, mas eu gosto muito dessas perguntas porque é abrir a estrada, não é? Quer dizer, e é para a viagem das pessoas, não é? E mesmo noutras canções em que não há perguntas expressas, elas estão lá, percebes? E gosto muito que as pessoas sejam estimuladas pelas minhas canções, sim, ou pela minha criação, em geral. Sérgio, para terminarmos, qual é a aventura do Tintim que gostarias de ter vivido? Era o Temple du Soleil. Já está pensada a resposta. Não, porque sempre foi o álbum que eu gostei mais, o Templo do Sol, porque é na América do Sul e realmente é absolutamente extraordinário. Há um momento que é muito especial para mim, porque é altamente simbólico, que é quando há uma grande catarata
E há uma das personagens, esse é o Capitão Haddock, que foi, mas que se perde, ou seja, eles caem, e há um dos personagens que cai do outro lado da catarata. E eles julgam que estão perdidos até que se percebe que está vivo e eles acabam por atravessar essa parede é simbólica, não é? E atravessar literalmente para outro mundo, onde há uma civilização que acabam por descobrir, deslocando umas pedras. Esse atravessar da parede, quando eu era miúdo, para mim era super estimulante, não é? E de facto o Tintin é um caso único, porque foi uma personagem que foi crescendo. Ao princípio era bastante mais primária, até algo racista no caso do Tintin no Congo, mas depois foi crescendo, foi amadurecendo, foram entrando outras personagens. O Capitão Haddock só entra para aí no sexto álbum, o quinto, que é um contraponto, não é, ao Tintin, que é extraordinário. E depois, quando aquilo acabou, nunca mais fizeram como noutros, no caso da Asterix, no caso do Lucky Luke, no caso de muitos. Continuou com outras pessoas a imitarem o estilo. Sim. Não, acabou. Isso é notável. Esta conversa também acabou. Acabamos do outro lado da catarata. Exatamente. Sérgio, muito obrigada. Foi um prazer. É um prazer também conversar sempre contigo. Muito obrigada por mais este encontro. É verdade. E obrigada pelas canções e por tudo o resto, pelas palavras todas. Fechamos aqui mais uma conversa teatra. Está tudo para ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até daqui a 15 dias.